5. Mas não seria surpresa nenhuma se de repente o Grêmio aparecer campeão. O campeonato tá maluco. Mas o peso da vitória do Flamengo ontem, vocês falavam assim, poxa, venceu o Goiás bem, talvez não seja tanto parâmetro, o Flamengo ainda não venceu ninguém do G6, ontem venceu, não é, Facincani? Ontem foi lá e venceu o Palmeiras, o time que está na final da Libertadores e venceu principalmente no primeiro tempo, dominando ali a partida. É uma vitória que assim, ó, tá aqui o Flamengo, é o Flamengo forte como era do ano passado e tá aqui para fazer barulho faltando essas poucas rodadas? Não, forte como era do ano passado, entenda-se 2019, não é. É um time que tá jogando uma outra rotação, mas ele tem a mesma capacidade para tentar decidir. Isso é fato, porque é praticamente a mesma escalação, né? Você muda uma outra peça em relação àquele time maravilhoso que arrebentou corações e arrebatou corações também, né? Em 2019, mas é um time diferente. Esse do Rogério. Ele tem uma outra estrutura, uma outra pegada em termos de jogo de futebol. Claro, ontem jogou melhor que o Palmeiras, evidente que jogou melhor que o Palmeiras. Jogou bem mais que o Palmeiras. Mas muito longe ainda do Flamengo que eu vi em 2019. Não é um Flamengo esse hoje do Rogério que você olhe e vá ficar amedrontado. Meu Deus do céu. Não dá pra ganhar. Não, dá pra ganhar desse Flamengo. Claro que dá. Né? Eu vi ontem, por exemplo, muitas possibilidades que o Palmeiras não soube explorar pra tentar empatar o jogo. E até pra, quem sabe, buscar um resultado positivo, né? Mas aí é uma outra análise que a gente vai falar no momento do Palmeiras. Nesse Flamengo, ele tem a capacidade individual de alguns jogadores que, se estiverem num bom dia, num jogo acertado, claro que eles podem fazer muita diferença, mas dizer que esse Flamengo pode sobrar e vai sobrar ou está sobrando em relação aos outros, não, muito pelo contrário. No mínimo, ele está no mesmo nível do Internacional. O que você acha, Celso? Mas os jogadores eu acho que tem alguns não fazem com que ele esteja num passe mais confiança? Eu acho que desde sempre sim. O potencial do Flamengo nunca ninguém discutiu. Ele era o favorito do potencial, mas ele não mostrava esse potencial. Ontem pelo menos teve uma coisa que estava devendo, que era evolução. Ontem houve a evolução. Claro que quando a comparação é com o time do Jesus, você não chega lá. Aquilo é o Everest para o Flamengo. Mas houve a evolução e houve principalmente um bom jogo inteiro na mão do Rogério Ceni. Embora o primeiro tempo tenha sido melhor que o segundo, dá para considerar que pela primeira vez o Flamengo fez um jogo inteiro, tem uma pegada de vestiário que depois nós vamos comentar. Então eu vejo sinais, eu vejo indícios. Nessa reta final, alguns times já falaram, já deram. Sabe, lembra o Cristiano Ronaldo? Eu estou aqui. É isso, é hora dos times falarem eu estou aqui. Quem falou eu estou aqui? O Inter falou eu estou aqui, falou muito alto. O Flamengo agora falou eu estou aqui, falou muito alto. O Palmeiras teria potencial para isso, mas tem todos os problemas que a gente sabe de desgaste de calendário. Então eu descarto. Grêmio e Atlético não falam o Grêmio jamais falou nesse campeonato. O Atlético falou há muito tempo. Então eu acho que essa é a diferença. A experiência mais recente do eu estou aqui, até porque o jogo do Flamengo foi um dia depois do jogo do Inter, é a do Flamengo. O Flamengo, enfim, falou eu estou aqui. Agora é manter essa toada. Eu pensei que vocês fossem estar mais confiantes e até impressionados com o Flamengo, Bira, principalmente pela maneira como o Rogério... Não, Nós estamos vacinados, Bruno. As últimas semanas deixaram a gente vacinado. Mas Celso, cuidado com o termo, nós não estamos vacinados. A gente só ficou alerta. Né? É pena. Gostaríamos de estar, mas não estamos. Mas assim, a nossa vez ainda vai chegar, espero que todo mundo esteja vacinado um dia. A nossa vez vai chegar, inclusive, né? Mas assim, cada um na sua vez, né, o Biratã? Não pode furar a fila. Não pode furar a fila, não. Não, mas acho que assim, como o Celso falou, né? A gente viu vários casos que a gente falou, não, agora, quando o São Paulo perde do Corinthians e depois mete 3-0 no Atlético, ficou com uma cara de acidente de percurso a derrota pro Corinthians, e falou, não, São Paulo abriu 7 pontos, até tem um jogo a mais que alguns times, mas tem 7 pontos, tudo. Ninguém segura mais, né? E ficou aquela sensação, já foi tudo, virou farofa já. Então, acho que a gente tem que esperar uma sequência. Acho que esse campeonato a gente tem que ver sequências. Agora, o que o Flamengo jogou ontem é um futebol que a gente pensa, se o Flamengo continuar jogando esse futebol até o final do ano, se torna um candidato muito forte ao título. Muito mais forte do que a gente vinha vendo nos últimos tempos.
porque é um time muito competitivo e com muita margem de crescimento, e que principalmente, né, o Rogério Ceni usou essa margem, né, usou as variações que um elenco desse permite, né, mudando o jeito de jogar do time, e funcionou. Então, o Rogério Ceni também mostrou um trabalho que ele não estava mostrando, e ele merece elogio por isso. Ele teve tempo para treinar dessa vez, e dessa vez treinou para fazer um time diferente, e que acabou cercando o Palmeiras, e com isso criou essa vitória. Então, acho que só que a gente tem que ver uma sequência, porque jogos esporádicos a gente fica ali com medo de ser o São Paulo e Atlético Mineiro. E foi o jogo que a gente falou, nossa, o São Paulo, hein? Depois, né? Vamos ver o que o Rogério falou dessa escalação dele? Já estava na hora, hein, do Flamengo mostrar alguma coisinha. Porque é de quem a gente cobra mais tempo também. Antes até do São Paulo. De todos. E só uma coisa, né? O que chamou a atenção foi a escalação que o Rogério Ceni fez, que antes do jogo, assim, foi quase que um all-in, né, do Rogério, porque antes do jogo ele tava aqui, né, ó. Até eu recuperei minhas fichas, viu, prof? Já que daqui a pouco... Olha elas aí, ó. Estão todas aqui. Saudade, todas aqui, saudade dessas fichinhas na mão, assim. O Rogério pegou e empurrou tudo, assim, ó. Colocou ali um all-in, assim, ó, direto, assim, nessa escalação. Porque antes do jogo estavam criticando o Rogério, mas ele foi lá e com a escalação ousada conseguiu a vitória sobre o Palmeiras. Vamos ver o que ele falou do time. A gente sempre está num processo de evolução, né? A gente está sempre tentando melhorar a cada jogo, tentando construir algo mais sólido, né, a cada jogo. Eu acho que em outros jogos a gente teve boas chances de gol. Eu acho que hoje a gente teve uma melhor apresentação no contexto geral, somando os dois tempos. O time também hoje brigou, eu acho que quis, além do talento, né? Eu não lembro do Flamengo ter sido escalado com 6 jogadores, sendo que praticamente 2 são 10 que jogaram de volante, Diego e Gerson, que começaram como 10, jogaram como 8. Eu já lembro de ter, em momentos de jogo, tido esses jogadores, mas um time começar com 6 jogadores altamente técnicos, eu não lembro, né? Então, eu acho que foi um prêmio pela ousadia e pela dedicação deles, porque eles foram cumpridores, né, do que foi pedido dentro do campo, ajudaram muito. O Bira falou que o Rogério merece elogio, o Facincani, ele merece tanto elogio que até ele se elogiou, um autoelogio ali. Não é muito difícil, né, da gente acompanhar isso, né? O Rogério é sempre o cara do valor próprio quando ganha, às vezes quando perde, eu acho que o Rogério deve um pouquinho mais distribuir a culpa em relação aos insucessos e às explicações, mas o fato é que ontem o Flamengo fez um jogo que se esperava dele, né? Um jogo padrão, um jogo protocolar, um jogo organizado, esse all-in, muito também por causa do Palmeiras, que é uma equipe que, ela quando encara adversários maiores, ela se encolhe, e esse é um problema do Palmeiras, inclusive para a próxima semana na final da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras precisa ser uma equipe que repita padrão de atuação, coisa que eu não vejo, e isso é uma preocupação, né? Então o Flamengo, já sabendo que é um time com mais confiança, que é um time melhor individualmente, que é um time que pode apresentar um recurso mais diferente em relação ao Palmeiras, o Rogério fez um time mais técnico, porque a marcação do Palmeiras em muitos momentos é uma marcação mais baixa e uma marcação sem tanta intensidade. E obviamente que quando você tem um time mais técnico e uma marcação que te permite jogar assim, como a gente vê o gol do Flamengo esse primeiro, é lógico que você pode se colocar numa condição de fazer uma equipe propensa a atacar. Esse gol do Palmeiras foi uma lambança ridícula, foi um gol de churrasco, um gol de pré-escola, um gol de intervalo de colégio, um gol horroroso, né? E sempre, aliás, não é uma coincidência com participação do Luan, que é um zagueiro extremamente instável. É um zagueiro que em todo momento decisivo acaba rateando. Que aí também é uma outra coisa que a gente pode analisar. Mas já que o assunto é Flamengo agora e falar do Flamengo, ele ontem venceu um jogo pra, como colocou o professor Celso, gritar mais alto. Tô aqui, eu também tô aqui pra ganhar o campeonato. É jogo de rivalidade, é jogo que pesa animicamente num time que estava precisando justamente de uma vitória dessa para, né, se reencontrar novamente com a própria confiança. Então, a gente espera que daqui para frente o Flamengo repita essa atuação de um time mais organizado e que, obviamente, consiga envolver os adversários pela qualidade técnica que ele tem. Mas ele arriscou ontem. Não arriscou, ele colocou assim a cabeça ali, né, e deu certo. O que você achou, Sr. Mani?
Então, se a gente for levar em consideração a origem dos jogadores, o Flamengo, de 11, jogou apenas com 3 defensores. O goleiro e os 2 laterais. E o Rodrigo Caio é um volante de origem. O William Arão também. Os 4 daquela linha de 4 ali à frente, né? Everton Ribeiro, Gerson, o Diego e o Arrascaeta, são jogadores de frente, claro, sem a bola, tem responsabilidade e obrigações. E o Bruno Henrique e o Gabriel na frente. Então você for ver, o Flamengo jogou com 8 jogadores que iniciaram sua carreira jogando do meio para frente. Sem contar os 2 laterais, que hoje em dia não, já há muito tempo, os laterais são jogadores hoje em dia, há algum tempo, que jogam praticamente dentro do campo do adversário. Tanto é que você tem que ter o secretário de lateral para ajudar a marcar o outro lateral. Então, esse posicionamento, essa escalação do Flamengo, chama muita atenção. Agora, por outro lado, eu fico vendo aqui, caramba, um time que investe, o que o Flamengo investiu, e contratou Léo Pereira, Gustavo Henrique, e improvisa um zagueiro, é interessante. Não estou criticando, não. Estou achando interessante, porque, de repente, você encontra soluções onde você menos espera. Porque Léo Pereira e Gustavo Henrique, até agora não funcionaram. Não deram certo. E talvez a alternativa seja essa mesmo. Arão e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, que sempre jogou pelo lado direito, no Flamengo, passa a jogar pelo lado esquerdo, porque não tem dificuldade nenhuma. Ele é um jogador ambidestro, com muita inteligência tática e o posicionamento perfeito por conta disso. Então, de repente, essa pode ser. O Arão é um jogador, embora não seja muito alto, para zagueiro, nem ele, nem o Rodrigo Caio, eles têm aí 1,83 m, hoje em dia a gente vê zagueiro com 1,95 m, 1,96 m, eles têm uma impulsão muito boa e um posicionamento muito bom também, o que acaba por compensar essa baixa estatura deles para zagueiro, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia o futebol está muito aéreo, especialmente aqui no Brasil. Quando o jogo complica, chuveirinho. Na Europa é diferente. Dificilmente você vê essas coisas. Agora, aqui no Brasil, quando bate o desespero, bola para a área. Mas muito interessante esse Flamengo. Muito interessante. Mas eu volto a dizer, para mim, olha, se você pegar, Bruno, desculpa me estender, desculpa, eu sei que os outros querem falar também. O São Paulo, o Flamengo estreou contra o São Paulo, perdeu. Depois ele recebeu o Atlético Goianiense, empatou. Depois ele jogou contra o São Paulo, de novo, perdeu. Aí ele faz uma sequência de 6 jogos sem derrota. Nenhuma derrota. Ele vence o Curitiba, empata com o Racing 2 vezes pela Libertadores e faz 3 vitórias no Brasileiro diante de Botafogo, Santos e Bahia. Aí ele passa 3 jogos sem vencer. Ele empata com o Fortaleza fora, perde para o Fluminense em casa e para o Ceará em casa. Então veja só essa oscilação do Flamengo. Ele começa mal, com 3 jogos sem vencer, faz 6 jogos sem perder, passa 3 jogos sem ganhar e agora já está a 2 sem vencer. Então, quer dizer, é essa oscilação que o Flamengo tem que resolver. Se ele resolver esse problema, dessa oscilação, aí a gente pode bancar. Escuta, olha, eu acho que dá para ser campeão, mas do jeito que está, eu ainda fico com um pezinho atrás. E ontem, Bruno, falaram muito dos 2 jogos seguidos de brasileiro sem sofrer gols, né? Que não tinha acontecido. Na verdade, é a primeira vez na temporada que o Flamengo fica 2 jogos sem sofrer gol. Você pode botar tudo aí, Copa do Brasil, Libertadores. Esse time não passava 2 jogos sem sofrer gol, nem na mão do Jesus no começo do ano, nem na mão do Domi, nem na mão do Rogério. Então é outro fator de evolução para a gente considerar. Sobre o all-in do Rogério, estava na hora dele ganhar uma mão, né? Ganhar uma aposta. Porque até agora, todos os erros eram dele. Ele tinha perdido todas as jogadas. É a primeira jogada do Rogério que dá certo. E eu acho que o mais legal, e o Arão falou isso, né? Nas entrevistas, é que não foi uma mão no improviso, foi uma mão treinada. Sobre as mãos do Rogério, as jogadas que ele tem, eu só estranho uma coisa, eu acho que realmente, do ponto de vista ideológico, ele é contra Gabigol e Pedro. Porque ele teve até aqui oportunidades para jogar com Gabigol e Pedro, chances até que ele tinha que criar um fato novo, ele podia ter lançado mão da opção Gabigol e Pedro, quando estava até pressionado pela torcida, e ele não fez isso. Eu particularmente acho uma pena, porque eu tenho curiosidade
de ver Gabigol e Pedro. E ontem ele falou isso, professor. E assim, mas aí é o seguinte, Pois é, né, falou. gente? Não é só. Mas aí acho que a questão que ele enxerga não é só quando o Flamengo precisa atacar, mas principalmente o que o Bruno Henrique e o Gabigol fizeram juntos para abafar a saída de bola do Palmeiras. Contra o não é assim, o Gabigol e o Bruno Henrique e o Pedro podem jogar juntos, a gente está imaginando o time atacando, mas tem que imaginar o time defendendo. Defendendo, o time teria a mesma postura. Contra o Atlético Paranaense não tem Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi suspenso. Contra o Atlético ele não pode jogar. Talvez seja tem uma questão da formação de ontem. Tem a questão da formação de ontem, que o Felipe Luiz avançou muito menos do que o normal, sobretudo no primeiro tempo, e o Isla teve essa liberdade do lado direito e o Felipe Luiz não teve, até para muitas vezes ficarem com 3 homens ali na defesa,